Olá, povo de Deus! Bom dia, Espírito Santo! Eu sei que agora já não tá tão bom dia assim, né? Mas ainda é dia. E hoje, 7 de setembro, o nosso 7º capítulo do Evangelho de Mateus. E só agora conseguindo gravar, acordando 3 horas da manhã, mas o dia hoje foi muito corrido, peço perdão para vocês. Mas vamos ao 7º capítulo. Diz assim: não julgar para não ser julgado, é o tema aqui na Bíblia Ave Maria que eu estou usando. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Por que olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Pedi, e se vos dará; buscai, e achareis; batei, e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe; quem busca, acha; a quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, fazendo o nosso passo a passo, né? É o que diz
o que diz essa palavra? Essa palavra está falando para nós: não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Mesma medida que você usar para julgar o outro, você também vai ser julgado. Está falando para nós que para a gente parar de olhar para o erro dos outros, que às vezes nós temos erros maiores, né? Nós olhamos o cisco no olho, aqui está falando da palha, outras traduções falam o cisco. Nós olhamos demais para as coisinhas na vida do outro, esquecemos de olhar. Às vezes na nossa vida tem pecados bem maiores do que aqueles que nós estamos apontando na vida do outro. E aí está falando também da força da oração. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Vai dizer que todo aquele que procura, acha, quem bate, a porta vai ser aberta. Então quem pede, recebe. E vai dizer também que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, Deus que é Pai e que é pura bondade, vai dar muito mais coisas boas a nós. É claro que nós não podemos entender como coisas boas somente bens materiais. Depois o Senhor fala de uma porta estreita. A porta é estreita e Ele nos convida a passar pela porta estreita, porque é a porta estreita que nos convida, né, que nós caminhamos pela porta estreita rumo ao céu. Ele vai dizer que tem uma porta que é espaçosa, caminho espaçoso, mas que leva à perdição. E muitos vão entrar por esse caminho espaçoso. Depois ele vai falar também dos frutos, que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Ele vai dizer que é pelos seus frutos que nós vamos reconhecer você. E pelos meus frutos que vocês vão me reconhecer também. Pelo fruto nós vamos reconhecer a árvore. Quais são os frutos que nós estamos dando? Nós estamos tendo frutos em Deus? Os bens, crescendo nas virtudes, nas obras de misericórdia, corporais, espirituais. Depois, também essa palavra chama a nossa atenção, dizendo assim que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus vai dizer, é muito dura essa palavra, porque ele diz assim: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Porque não buscou viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, mas buscou muitas vezes fazer a sua própria vontade. É difícil fazer a vontade de Deus. Quer ver um momento que é muito difícil fazer a vontade de Deus? Quando alguém nos persegue, quando alguém nos faz mal, quando alguém fala mal de nós, e Deus nos convida a amar. É fácil? Não é fácil. É fácil quando você não vive a situação, mas quando você está vivendo a situação, é difícil você ser caluniado, ser injustiçado e olhar para a cara do infeliz, da infeliz e ter que amar. Você olha assim, não é fácil, mas é assim que Deus nos convida a amar, a perdoar aqueles que nos ofenderam. Te ofendeu? Perdoe. Sinto muito, você quer entrar no céu? Alguém te ofendeu? Eu sinto muito, mas se você não perdoar, você não vai entrar no céu, tá bom? Então você abre teus olhos nele, tá bom? Porque se você não perdoar, ai, porque fez isso e isso comigo, tá bom. Mas se você não perdoar, você não entra no céu. Por quê? Nós já rezamos no 6º capítulo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Mateus 6, versículos 14 e 15. Palavra do Senhor para nós. E depois vai falar de uma casa edificada sobre a rocha, onde vai... E interessante, o versículo, no capítulo 7 aqui de São Mateus, o versículo 25 e 27, ele é praticamente igual, só o final que muda. Que vai dizer assim: caiu a chuva, no 27, caiu a chuva. 25, vieram as enchentes. 27, vieram as enchentes. Depois vai dizer: sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Só o finalzinho agora que muda. Uma vai dizer assim: ela porém não caiu, porque estava edificada na rocha. E a outra vai dizer: ela caiu e grande foi a sua ruína. Então, claro, tem mais coisa nesse evangelho que a palavra diz, mas pegando assim de modo rápido, a palavra diz tudo isso, sobre tudo isso, até mesmo que Jesus falava com autoridade, ou seja, Jesus falava e vivia. Jesus dizia, ame, e ele amava.
perdoe e ele perdoava. Então nós precisamos também, como servos de Deus, como filhos de Deus, também, se queremos seguir Jesus Cristo, nós precisamos falar do amor e viver o amor, falar do perdão e viver o perdão. Não é fácil, mas é divino e é Deus que nos dá a graça. Então, esse é o primeiro passo, o que diz a palavra. Agora, o que essa palavra de Deus te diz? O que ela te diz? O que a palavra de Deus te diz? Aí é de uma forma muito pessoal, porque de repente Deus vai te dizer sobre o não julgar. Talvez você tenha julgado muito. A palavra vai te dizer sobre esse julgamento. Talvez você tenha olhado muito para o erro dos outros, esquecido dos seus. Talvez Deus vai te falar com essa palavra sobre isso. Talvez Deus nessa palavra de hoje vai te falar que se você pedir a Deus com fé, Ele vai te dar. Aí é cada um. Por isso que é importante você ler a palavra, você releia a palavra e marque o que mais chamar a tua atenção. Algo vai chamar mais a tua atenção, de acordo com o teu estado de espírito que você está vivendo nesse tempo. Então, talvez o que vai chamar a tua atenção é falar dessa porta estreita. Talvez você está caminhando por uma porta espaçosa, um caminho espaçoso. Você não está vivendo conversão, você está infringindo os mandamentos da lei de Deus, você está vivendo a vida mais à sua maneira, seu critério, do que segundo a vontade de Deus. E aí o Senhor vai te chamar a atenção sobre qual caminho você quer seguir. O do espaçoso, que leva ao inferno, ou o estreito, apertado, que é difícil, mas que leva ao céu, a vida eterna. E depois vai falar dos bons frutos. Quais os frutos que você tem dado? Talvez essa palavra chame a tua atenção. Quais os frutos que você tem dado? Os frutos de conversão, os frutos de crescimento nas virtudes, as obras de misericórdia, espirituais e corporais, crescer na graça de Deus. Talvez você já esteja servindo ao Senhor, mas você está servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Sua casa está edificada sobre a rocha ou sua casa está edificada na areia? E uma coisa interessante para os casais falando aqui é que se o homem quer ir para um lado, a mulher que está querendo ir para o outro, se há uma discordância entre os dois, é preciso que vocês conversem, que vocês dialoguem e vocês, um cede, outro cede, e vocês caminhem em conformidade, porque uma casa dividida é uma casa fadada ao insucesso, ao fracasso, à ruína. Isso é palavra de Deus. Então, se o seu marido quer uma coisa e você está querendo outra coisa, é melhor vocês chegarem a um consenso. Não vá sozinho, porque vocês são uma só carne. E quando você vai só, a casa divide. E aí, Satanás entra no meio e bagunça a sua família. Então, peça a Deus a humildade para que você possa ceder, o outro também cede, ou no momento só um vai ceder, mas que vocês estejam em conformidade. Essa palavra de Deus para nós, ela é linda, ela está cheia de assunto para nós, são vários assuntos aqui dentro. Eu quero pedir a Deus que Ele nos dê a graça de nós sermos menos apontadores, né? De nós apontarmos menos para o outro, de nós julgarmos menos. A palavra de Deus em Tiago vai dizer que aquele que julga, vou procurar aqui rapidinho, aquele que julga o outro, ele se põe no lugar de Deus. Então, meus irmãos, Tiago 4, versículo 11, meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão ou o julga, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas seu juiz. Não há mais que um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e perder. Mas quem és tu que julgas o teu próximo? Então, meus irmãos, muito cuidado na hora do julgamento, muito cuidado na hora de olhar para a vida do outro. Olhe para a sua. Você tem uma vida para você cuidar, para você zelar, para você ganhar salvação. Nós estamos numa caminhada, como o Senhor fala aqui, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Deus está te convidando a uma porta estreita, a caminhar por um caminho que ele é estreito, mas ele leva à vida eterna. É um caminho que é estreito, ele não é
fácil, mas é divino. É uma caminhada com Jesus, ele nos fortalece e o prêmio é a vida eterna. Jesus não promete prêmio para nós aqui nessa vida. Às vezes as pessoas estão querendo a vida boa aqui. Deseja a vida boa no céu. O Senhor tem a eternidade para nós, uma eternidade de alegria, de paz e de amor. Deseja o céu. Pare de apontar a vida do outro. Você precisa ser santo. Tem gente que olha mais a vida do outro do que a dele. Não seja você essa pessoa. Olhe para a sua. Faça jejum, faça penitência, vá à missa, cumpra os mandamentos, cresça nas virtudes. Seja uma mulher de oração, um homem de oração. A palavra de hoje nos convida: pedir, recebereis, batei e será aberto, buscai e achareis. Mas vai na fé, na fé. A porta estreita, os bons frutos que Deus convida cada um de nós a darmos frutos. Quantas pessoas são como uma árvore infrutífera, não tem frutos, ou às vezes quando tem são frutos estragados. Então que Deus nos dê essa graça de termos frutos bons e que quando nós falarmos Senhor, Senhor, Ele possa dizer: vinde, bendito, bendito de meu Pai, e não como Ele disse aqui: retirai-vos de mim, operários maus, não vos conheço. Mas que o Senhor possa conhecer a mim e conhecer você. Então que Deus nos dê essa graça da nossa casa, que ela esteja construída em Jesus, que a nossa casa esteja construída em Jesus e não na areia e não nas coisas desse mundo. Nós confundimos muito uma pessoa que é muito bem vista socialmente, mas às vezes em relação a Deus ela ainda falta entrar no caminho do Senhor. Às vezes socialmente é muito bem visto, mas anda pelo caminho espaçoso. Deus nos chama a um caminho, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas o prêmio é valioso. O prêmio é algo, como diz Paulo, que nós não somos capazes de imaginar o prêmio. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, mas eu amo a Deus. Mas é para aquele que procura crescer na amizade com Deus, na intimidade com Deus. Que você possa não querer enrolar Deus não, viu? Vai lá na tua palavra, leia, marque e converse com Jesus. É a tua conversa aí na sua casa, você e Jesus. Um breve momento de oração. Eu peço a Deus que derrame as bênçãos dele sobre ti. Que o Senhor te renove, que o Senhor te cure, que o Senhor te santifique, que o Senhor nos dê a alegria do céu, que o Senhor nos dê um desejo cada vez maior de encontrarmos com Ele na palavra. Essa palavra tem feito um bem muito grande para mim, meus irmãos. Esses dias, nas lutas, eu tenho me reportado a palavra do dia anterior. Eu tenho vivido um dia uma palavra, eu tenho falado aqui com vocês, rezado com vocês, e amanhã, no outro dia, eu volto àquela palavra que eu rezei no dia de ontem e ela tem me dado força para o dia de hoje. Então, que Deus te fortaleça, que o Senhor te renove, que o Senhor te cure, que o Senhor te santifique pela força da palavra. Que o Senhor derrame sobre ti a força, a unção do Espírito Santo, que Ele renove o teu coração nesse dia de hoje, que Ele renove a tua casa, que Ele renove a tua vida. Abra o seu coração à graça de Deus, à ação do Espírito Santo, que o Senhor faça de você um homem santo, uma mulher santa, um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo e com um coração desejoso de ser cada vez mais de Deus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Coloque aí de onde que você está acompanhando, para eu ver de quais partes do Brasil que o povo está acompanhando. Um abraço, Deus abençoe.